Então, para quem chegou agora, vamos esperar dar 7h20 para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Mais um minutinho só, pessoal. Tem gente entrando aqui ainda.
Então, olá pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo dessa noite. Já temos aqui comigo eu e mais 11, né, colegas aqui em sala, então já são 7h21. Então Boa noite. Boa noite. Então já dá para a gente começar o nosso bate-papo, né? Então hoje seria a aula que a gente encerraria essa parte de legalização. Eu deixei um trabalhinho para vocês fazerem, tem até hoje para entregar, né? Então, eu não vou comentar sobre ele ainda, eu vou olhar todos, eu olhei alguns que chegaram, acho que na segunda-feira passada mesmo, mas eu vou olhar todos daí, até semana que vem, daí depois a gente conversa a respeito do que vocês descobriram, como é que foi lá. A informação mudou recentemente, tem um lugar que dizia uma coisa, mas depois ele te levava na informação atual, então era essa a ideia, que vocês fizessem aquilo que todo contador tem que saber, que é se virar atrás da informação, atrás do procedimento, porque costumeiramente muda mesmo, né? Natural haver mudanças. Então, assim, a semana passada eu falei com vocês sobre a questão do software, ainda não consegui resolver. O Geminiani mandou um contato, eu mandei um e-mail, não tive resposta. Eu acho que eu devo ter mandado errado. Eu preciso verificar o e-mail de novo e mandar de novo, porque esse pessoal geralmente responde rápido e acabou que não aconteceu que veio a resposta para mim. Eu acho que deve ter dado um problema aí no meio. Então, vou olhar de novo e vou mandar de novo para eles. Além deles, eu estou tentando outras empresas, né, para que a gente consiga essa saída. Eu preciso de um software contábil online. Eu sei que tem vários, né, mas não basta só isso. Ele tem que ser gratuito, né, para a gente poder usar e fazer alguns testes. Então, vamos ver como é que a gente vai se sair. Independente, conversei com a Cris e ela disse que o nosso coordenador pedagógico, o Valbert, quer que a gente faça pelo menos uma aula, né, no nosso laboratório para mexer com o nosso software. Alguns de vocês já até conhecem o software e sabem que ele não é muito amigão, né? Porque é um software completo e isso faz complexo também, ele não é muito amigão, mas é legal a gente fuçar. Então, no mínimo, uma aula ele quer que a gente faça lá. Por hora, eu não achei ainda uma solução para as outras aulas, tá? Para todas as outras aulas. Mas estou buscando, né? Hoje eu falei com o pessoal da SpliceNet aqui em Sorocaba, eles têm um software também de contabilidade, eu tenho amizade com um dos donos lá, e eles ficaram de analisar o meu pedido. Meu pedido é muito simples. Eu quero que seja liberado algumas licenças para que os meus alunos façam testes. E se tem alguém que eu penso que uma empresa de software deveria conquistar no ninho, são os alunos, né? Porque esses são os futuros empreendedores do mercado da contabilidade, esses são os futuros profissionais da contabilidade que vão trabalhar em escritório, que vão trabalhar em indústrias, que podem lá na frente sugerir a utilização de um software que você que já usou, que já conhece, que já sabe a qualidade. A Mastermark, né, que colocou os softwares para a Anguera, pensa dessa forma. Pena que ela não tem a solução online. Então, preciso de duas coisas. Preciso que a solução seja online, obviamente, e que ele tenha licenças gratuitas, né, tenha acessos gratuitos para os nossos alunos. A Mastermark tem uma parceria com a Anguera, ela tem intenção que os nossos alunos usem o software dela, mas ela não tem a solução online, então não nos resolve, tá? Mas a gente vai conversando, eu posso ver a possibilidade de trazer outros assuntos para a gente não ficar com 4 aulas em haver, né? 4 aulas de laboratório em haver, porque no nosso cronograma aqui faltam 4 aulas, e essas 4 aulas, de acordo com o nosso plano de ensino, são as aulas lá em laboratório, tá? A aula de hoje é onde a gente encerra a questão da legalização, alteração de contrato social e tudo mais. Só que a gente já passou tudo, a gente já passou a parte de contratos lá atrás, né? A parte lá da junta, a gente passou a questão do Estado, né? Passamos a questão do CNPJ, uma aula só sobre o CNPJ, passamos a questão da prefeitura, né? Do cadastro na prefeitura. Então, a gente meio que fechou aí essa parte prática da legalização. Tem toda uma parte jurídica por trás disso, né? Mas isso vocês veem em direito empresarial, as questões jurídicas, né? Então, o assunto de hoje, eu olhei de novo lá no nosso
no nosso plano de ensino, porque eu tinha uma forma de trabalhar que era em laboratório, agora essa forma nova, eu saí do laboratório, essa disciplina é essencialmente laboratório, para a gente vir para esse formato que acaba sendo mais teórico, eu tenho que estar revisitando algumas coisas, né? E hoje falava da parte dos finalmente, das questões legais na dissolução e das formas de rateio. Eu fui atrás dessa questão de formas de rateio e é uma questão muito simples do mundo do direito, né? Que é como que você vai ratear se a empresa vier à falência, né? Como que você vai ratear os bens da empresa, né? Os ativos da empresa perante os seus credores. Mas isso está muito mais dentro do universo do direito, né, do direito empresarial, do que desse universo prático, e pouca coisa prática eu tiraria daí, né? Então, eu acho que uma questão importante que é legal a gente estar olhando sobre essas questões legais da empresa, de abertura, encerramento, alteração, daí tem as questões de fusão, cisão, quando ela se parte em duas empresas, é a questão do valor da empresa, né? Que a gente também cai em uma outra matéria, né? A gente cai na matéria de finanças corporativas dentro do assunto valuation, né? No seu termo em inglês, no seu termo em português, seria a valoração da empresa. Qual que é o valor da empresa? Então, isso é importante a gente ter noção de como isso funciona, porque é muito comum acontecer de um sócio sair da empresa, e é claro, se esse sócio está saindo da empresa, ele vai vender a parte dele para alguém, né? Seja para o sócio remanescente, seja para algum outro terceiro que venha entrar na sociedade. Então, aquela pergunta, quanto vale a minha empresa, né? E a gente estuda a contabilidade, e lá no final parece que não tem um casamento entre o valor que está lá da contabilidade, o valor do patrimônio líquido da empresa, não tem um casamento com o valor do que a empresa geralmente vale, né? Geralmente, o valor do patrimônio líquido é um valor muito inferior ao valor real da empresa. A empresa acaba valendo mais, né? Geralmente. Acontece o inverso também. A empresa vale menos do que tem no seu patrimônio líquido. Mas é mais raro, né? A empresa teria que estar num grau de risco bem grande. Então, eu estou trazendo um assunto hoje, um bate-papo para hoje, para a gente falar sobre valoração de empresa, tá? Esse é o assunto. Assunto que eu dou em aula, né? Ele vai cair na prova, batata, né? Como foi imposto de renda, né? Eu falei para vocês, ó, a gente vai estudar isso aqui, cai na prova. Mas eu acho pertinente. E eu cheguei a fazer, em 2017, já fazem 3 anos, eu cheguei a fazer um estudo de valoração da empresa, e eu lembro que, assim, que era uma empresa bem simples, mas uma empresa muito interessante. Talvez até com alguns que já foram em alguns outros semestres, eu já comentei alguma coisa. Então, eu peguei aquele relatório que eu montei para aquela empresa, obviamente alterei o nome da empresa, coloquei uns nomes fantasias, troquei o nome dos sócios lá e tal. E daí eu estou trazendo no final da apresentação de hoje esse relatório de como que eu fiz esse cálculo do valor da empresa na época. Que é uma empresa bem interessante, assim, até mesmo porque ela começou com um investimento muito pequeno, cresceu muito rápido, é do mundo da internet, e ela trabalhou na informalidade, porém ela estava de um tamanho que os riscos da informalidade eram muito grandes, né, para que ela ficasse na informalidade. E daí também tem esse casamento com a nossa disciplina, que é a questão de você estar com a empresa devidamente legalizada. Beleza? Então esse é o nosso assunto de hoje, esse é o nosso bate-papo de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, por favor? Comente. A gente tem essa questão do chat também. Eu uso pouco, tá? Essa questão do chat aqui no. Vocês podem mandar uma pergunta via chat, né? Vou mandar uma boa noite para vocês via chat aqui. Eu uso pouco. Mas se vocês estiverem tímidos com relação a falar, eu vou ficar atento aqui às notificações do chat. Daí a gente pode. Vocês podem mandar uma pergunta para o chat. Eu vou tentar ficar atento para ver a hora que vocês mandam. Eu respondo vocês pelo chat, tá bom? Eu não sei para todo mundo, professor, mas para mim o chat, por exemplo, ele aparece assim: só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário de equipe para tornar você um membro. Puxa, mas eu não sei como é que faz. Para mim, você já é membro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem que ter a conta no Google Forms para ter acesso ao chat. Christopher, acho que você está certo, viu? O Alan Christopher, acho que você está certo. Acho que a resposta é essa, viu?
Infelizmente, então é por isso que a gente não usa o chat com vocês, tá? Talvez, o e-mail que vocês usam é o e-mail da Microsoft, será? Será que daria certo se o e-mail fosse da Microsoft? Tem gente pedindo para entrar aqui ainda, vamos ver? Caroline Fred está entrando agora. Então vamos ficar no vocal mesmo, né? Se vocês quiserem alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade, né? Eu vou tocar na maciota essa aula que eu ainda estou pegando, né? Já faz um mês, a gente vai pegando o jeitão da aula. Teve algumas aulas que eu saí muito cansado, aquela aula do imposto de renda lá, foram tantos slides lá sobre imposto de renda, eu saí muito cansado, falei muito alto. Eu vou tentar me conter, falar baixinho, até mesmo porque o microfone pega, né? É mania de professor, você está acostumado a estar numa sala grande, aquele laboratório grande, a gente acaba projetando a voz. Então, em aula tem que falar alto, e não tem, né? Então, se eu falar baixinho, acho que é até melhor para os aparelhos de vocês e para os ouvidos de vocês, para vocês ouvirem a aula do que o professor gritando aqui. Então, eu vou me conter para não falar muito alto. Tá bom? Vamos lá, deixa eu fechar aqui o meu vídeo. A gente vai seguir, então, com uma apresentação que eu montei para vocês aqui. Eu peguei algum conteúdo na internet que eu achei bem interessante e juntei com outro conteúdo aqui. Então, nosso assunto é valoração de empresas. Se alguém não estiver vendo esse slide em branco escrito valoração de empresas, por favor, me fale. Acho que está tudo em ordem. A questão de quanto vale uma empresa, ele parte da questão de qual que é o valor justo dessa empresa, né? E esse valor justo, ele é dado pelo mercado. É o quanto, no geral, o mercado, as pessoas, né, um conjunto de pessoas, que é o que caracteriza o mercado, né, está disposto a pagar por aquele bem. A resposta final acaba sendo essa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de coisas que aumentam e diminuem o valor de acordo com a demanda, de acordo com a época, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a questão do valor de crescimento de locação de carro, né? Dos valores de locação de carro, porque aumentou muito a demanda. A gente tem um exemplo aqui do feijão, né? A escassez impulsiona o preço do feijão e aumenta a revolta dos brasileiros. Foi uma notícia de algum tempo atrás, né? Nós não podemos ficar sem feijão, disse o lojista de 58 anos. Todos estão furiosos. Então, quando você tem uma escassez aqui, você aumenta o preço. Oferta e demanda, resultado do mercado. Aqui, quando você tem uma grande demanda, também há aumento de preço. Aqui tem o exemplo do Fusquinha, né? Fusca bem antigo, acredito que da década de 60. Muito provavelmente, se Fusca na década de 80 do século passado não valia muita coisa. Na virada do milênio, né, de 1990 para 2000, ele também não tinha lá muito valor, mas hoje, em 2020, se ele tiver nessas condições ainda, né, de conservação, ele tem um valor muito grande, porque agora ele virou uma peça de colecionador, ele ficou raro, né, algo que rodava tanto, né, no nosso trânsito, é um carro muito comum, que ficou raro, e agora ele tem um valor diferenciado, então o valor também se altera com relação ao tempo. Esses são alguns exemplos de ações também que, de acordo com a demanda e a oferta, podem variar, né? Essa aqui é o caso da ação do Ike Batista, né? Que quando ele lançou a empresa valia muito porque a expectativa do mercado era muito grande, né? Então aqui ele vai para questões da expectativa. Então tinha uma demanda muito grande pela empresa dele, mas logo que a empresa dele não surtiu, né, não resultou em bons frutos, né, não teve bons resultados, a ação da empresa deixou de valer muito, né, perdeu muito valor de mercado, e isso é relativo
a expectativa o quanto que aquilo vai me dar de retorno, né? Então, a expectativa do retorno sobre aquele investimento. Então, eu tenho exemplos de que o valor justo se altera por conta da demanda aumentar, que é esse primeiro exemplo. O valor justo também se altera por conta da oferta diminuir, que é o exemplo do feijão. O valor justo se altera ao longo do tempo, naturalmente, né? E o valor do justo se altera com relação à expectativa que se tem sobre o quanto que aquele bem vai aumentar de valor no futuro, né? O quanto que ele vai me dar retorno no futuro. Quando surgiu a empresa OGX do Ike Batista, tinha uma grande expectativa, né? Depois, por conta de problemas que ele teve com a gestão das empresas dele, nem por conta dos escândalos dele ainda, a empresa deixou de ter valor, então perdeu o valor com o tempo. Ainda sobre o valor justo, então o conceito de valor é análogo da beleza. É uma percepção da utilidade futura. Entretanto, as percepções podem ser tudo o que importa quando o objeto é uma pintura ou uma escultura. Mas os ativos financeiros devem ser adquiridos com base na expectativa dos fluxos de caixa futuros. Só um minutinho, pessoal, tem alguém chamando aqui para entrar na sala, que chegou um pouco depois. Deixa eu colocar ele na sala aqui. Deixa eu ver quem é. Danilo. Está entrando. Então, agora somos eu e mais 15 nessa aula aqui. Vamos voltar aqui, então, ao nosso slide. Então, o conceito de valor é análogo da beleza, é uma percepção, né? Ele não é algo tão tangível assim, algo tão concreto, ele acaba sendo uma percepção. E, no geral, né, para o nosso caso, né, que é a avaliação de empresa, é a percepção da utilidade futura, que reflete no que o Damodara diz aqui, né, é a expectativa dos fluxos de caixa futuros. O Damodara é o papa da avaliação de empresas, ele tem vários livros nessa temática de avaliação de empresas. Então, para quem... Oi. Você compartilhou a tela de novo? Não está aparecendo, gente? Para mim, não. Eu vou compartilhar de novo, então. Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Então, só tem um jeito. Eu vou ter que sair e mandar de novo para entrar para a Gilei. Só um minutinho, pessoal. Agora sumiu tudo aqui. Sumiu meu mouse. Só mais um instantinho, Gilei, já vai aparecer para você. Eu vou compartilhar de novo. Só um minutinho. Eu vou ler de novo aqui o slide, tá? Vamos ver se aparece para você, Gilei, daqui a alguns segundos. Às vezes demora para atualizar. O conceito de valor é análogo ao da beleza. É uma percepção da utilidade futura. Apareceu, Gilei? Ainda não, mas pode continuar. Pode continuar? Talvez seja que demore um pouquinho. Pode. Tá, os demais estão aparecendo? Aqui tá normal. Muito obrigado. Aqui também. Muito obrigado. Então, na sequência,
valor justo, né? O conceito de valor é, por definição, subjetivo. Pode diferir radicalmente em cada processo de valoração, de acordo com o tipo de ativo analisado e as preferências de risco do comprador. Já preço consiste em referência objetiva, representa o ponto de encontro entre a oferta e demanda por um bem ou serviço em determinado momento do preço. A permanente busca de conciliação entre o chamado valor justo e o preço observado em mercados desperta verdadeira paixões. Tem pessoas que passam a vida pesquisando e estudando como é que isso acontece. Mas é natural, né? Você já deve ter sido questionado sobre um bem seu, alguém perguntando quanto vale o seu carro. Você fala, cara, meu carro vale 30 mil, mas para vender eu já vendo por 27. Porque você tem a noção de quanto vale aquilo, de fato ele vale 30 mil reais, mas o preço que o mercado lhe paga são 27 mil. Então, essa é a questão de valor, ele é diferente do preço. E é claro que o melhor é que o preço esteja mais próximo possível do que seria o valor justo. Em posições distintas, né, a percepção muda. Então, o vendedor diz, olha, o meu carro vale 30 mil reais. E o comprador, olha, fala, um carro igual ao seu, que eu quero comprar, vale 25. Ambos concordam, então, que um preço, né, para ser feito naquela negociação, ele acaba saindo por 27 mil reais. Mas há uma discrepância entre o valor e entre o preço. Com relação a empresas, né, a compra e venda de pessoas jurídicas e empresas, dá uma olhadinha essa evolução aqui, né, das negociações de empresas no Brasil. Em 1997, foram compradas, negociadas, vendidas, estamos falando de empresas de médio para grande porte, né, para entrar na estatística, 372 empresas, né? Em 2016, 740. Então, esse número dobrou ao longo aí desses 20 anos de negociações de empresas. O que está em vermelhinho são as empresas que foram negociadas nacionalmente, né? Uma empresa nacional comprou outra empresa nacional. E a que está em azul é que teve negociadores também internacionais envolvidos. Então, o volume de negociação de empresas, de compra e venda de empresas, ele é bem latente. Isso se falando de grandes, né, corporações. Nas corporações médias e pequenas, né, ou pequenas para microempresas, não se tem essa estatística, né, das trocas de cotas societárias, né, de uma empresa que vendeu 30% dela para uma outra empresa. Essa estatística elas não aparecem tanto quanto nas SAs, né? Mas é muito comum. Quem está operando, quem está junto em escritórios de contabilidade, os pequenininhos até que não fazem tanto esse tipo de trabalho, mas os escritórios maiores fazem sim esse tipo de trabalho de valoração de empresa, justamente para quando um sócio quer vender a parte dele, seja para o sócio remanescente, seja para um outro terceiro. Girlei, apareceu para você agora ou não apareceu ainda? Normalizou. Obrigada. Beleza. Então, eu acho que demora um pouquinho, viu? Talvez seja pesado o slide aqui para aparecer, por isso. Aqui, exemplo de grandes transações que houveram, né? Então, a Apple compra empresas especializadas em rastrear movimentos dos olhos. A Algoritma, Google lança fundo para investir em startups de inteligência artificial. Itaúsa, né, traz esse do Cambuí, né, investimentos. Itaú SA, né, tem interesse em comprar 50% da Alpargatas. Então, a gente vê que é comum ter esse tipo de transação de empresas, ou de parte da empresa, no caso da Alpargatas, aqui metade dela. E o que está em voga, né, no mundo, acho que isso há mais ou menos 10 anos, né, de 10 anos para cá, isso foi muito incentivado, que são as startups, né, tão famosas aí, que é uma empresa
que descobre um produto que tem o potencial de virar um super produto, né? Imagine você, se, vamos chutar aqui, 10 anos atrás, né, você tivesse tido uma ideia simples, muito simples, de bolar um aplicativo que você escrevia uma mensagem aqui, outra pessoa recebia a mensagem lá, você fala, mas não inventei nada, já existe o SMS. Você fala, não, mas também posso colocar uma foto, também posso mandar um áudio, né? E alguém inventou um negócio chamado WhatsApp, que hoje em dia faz parte da vida de todo mundo. Que a empresa não quer ser dona de um produto que faz parte da vida de todo mundo. Por mais que esse produto seja, de certa forma, disponibilizado no primeiro momento gratuitamente, né, ele tem um valor muito grande. Então, as startups que bolam um produto que aparentemente é simples, mas que ele pode, no termo, né, usado nesse mundo da startup, que tem um vocabulário só deles, né, pode viralizar. Esse produto pode vir a se tornar viral, né, e todo mundo se contagiar com esse produto e usar esse produto. Então, a possibilidade disso virar um grande negócio é algo que caracteriza uma startup. De novo, tem gente pedindo para entrar aqui, os atrasadinhos, e eu tenho que autorizar, né? Porque, como o colega falou, não é membro. Senhora Aline ainda, hein? Tá entrando. Aline Esteano. Paciência aí, pessoal, que vai voltar a transmissão aqui. Girlei, paciência, que demora um pouquinho, tá? Dando sequência, como é que funciona, então? O que influencia no valor da empresa? A gente já falou lá atrás alguns aspectos, né? A questão da demanda, a questão da oferta, a questão da expectativa. Então, vamos olhar alguns quadros aqui do mundo macroeconômico que explica isso e depois vamos detalhar, né? Tem outros quadrinhos, outros slides que vêm depois que detalham essa história toda aqui, né? Mas vejo que o final da história, né, no nosso lado direito, está aqui, está o valor da empresa. Então, tudo começa com a expectativa dos investidores, né? Para ele investir na empresa, ele tem que ganhar mais, né? Vamos dizer que esse investidor aqui investe 100 mil reais. Ele tem que ter a expectativa que esses 100 mil reais devolva para ele anualmente, vamos dizer assim, uma expectativa bem ousada, assim, 20%. Porque o mercado está remunerando 15%. Então, entre ele escolher aplicar uma taxa de juros de 15% e escolher comprar uma empresa, comprar parte de uma empresa que seja, o valor que ele tem de expectativa de retorno anual, se ele colocar 100 mil reais no banco, ele vai ganhar 115 no final do ano. Se ele colocar 100 mil reais na empresa, 20%, ele vai ganhar 120 no final do ano. Isso tem que ser maior que isso. O valor da empresa, né, a expectativa do retorno financeiro da empresa, tem que ser maior que a taxa de juros. A inflação, ela vai influenciar na taxa de juros e também vai influenciar no quê? No fluxo de caixa da empresa. E o crescimento econômico, que é uma ação governamental, vai influenciar também na taxa de juros, obviamente. A questão que a taxa de juros, de certa forma, controla o crescimento econômico. Uma maior taxa de juros, menos dinheiro indo para as empresas, mais dinheiro indo para os bancos. Uma menor taxa de juros, mais dinheiro indo para empresas, né? O que propicia maior crescimento econômico. Então, é tudo interligado. O resultado disso está no fluxo de caixa da empresa, que é o que ela ganha, né? O que ela tem mensalmente, né? Do seu fluxo. O lucro se apura de uma outra forma, né? Mas o fluxo de caixa é o que vai balizar o valor da empresa. Então, olhando o esquema de uma forma sobre o olhar macroeconômico, o esquema é esse. Vamos detalhar um pouco mais. Eu achei alguns slides que explicam um pouco melhor. Então, políticas do governo federal. Veja que, de novo, do nosso lado direito, a gente tem o valor da empresa. Se o governo trabalha com políticas fiscais, né, veja como os impostos, né, exercem bastante influência nesse esquema todo, né? Imposto de renda das pessoas físicas, imposto de renda das empresas
impostos sobre o consumo, ICMS, PIS, COFINS, né? Veja que esses impostos, eles influenciam nas receitas geradas pela empresa, obviamente, eles têm uma influência com relação a isso. As pessoas físicas, se elas pagam mais impostos, elas têm menos dinheiro para gastar com os produtos das empresas. Se as empresas também recolhem bastantes impostos, elas também acabam ficando com o seu poder de compra limitado. Aqui embaixo a gente tem, ó, taxa de juros, né, que é a política monetária, maior taxa de juros, menos dinheiro para a empresa, mais dinheiro para os bancos, crescimento menor. Menor taxa de juros, né, mais dinheiro para as empresas, menos para os bancos, maior crescimento econômico. Isso também influencia nas receitas geradas. Os impostos também influenciam nas despesas incorridas pela empresa, inclusive despesas com imposto de renda. E isso vai impactar no fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa da empresa tem que garantir para o investidor que o retorno anual seja maior do que o retorno de uma aplicação no banco. E isso vai fazer com que ele decida o quanto vale a empresa. Então, nesse esquema, observe também que no final o que ocorre é sempre uma comparação da taxa de retorno oferecida no mercado pelos bancos com a taxa de retorno gerada através do fluxo de caixa da empresa. Dessa comparação, eu tenho o valor da empresa. Pessoal, se estiver muito difícil, por favor, fale que eu tento explicar de novo, tá? Mas é economia, que a gente está tangenciando uma parte da economia. Vocês já devem ter tido a disciplina de economia. Talvez já ouviram falar tudo isso que eu estou falando e talvez o esquema esteja sendo bem bacana para vocês esclarecerem aquilo que vocês já sabem, só não se lembram de uma forma esquemática, né, do que vocês já sabem. A questão da indústria, né, a condição da indústria, aqui ele vai entrar a questão da demanda, concorrência, oferta e demanda de mão de obra e as questões legais e regulamentação. Aí entra a questão de impostos e demais regulamentações, como regulamentações, por exemplo, ambientais, que podem aumentar o custo da empresa, ou então lhe dar alguma vantagem, né? Esses itens, né, quase todos influenciam nos próximos dois itens, que são as rendas geradas pela empresa, né, e as despesas incorridas pela empresa. Das rendas, né, das receitas e despesas, você vai ter, então, o fluxo de caixa de empresa, que, de novo, comparado à taxa de retorno exigida pelos investidores, vai chegar ao valor da empresa. Então, tem sempre essa comparação da empresa com o mercado. Para eu chegar ao valor de algo, eu tenho que compará-lo com outras coisas. Então, o valor da empresa não nasce dela por si só, que é o que nós temos lá no balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido. Então, no patrimônio líquido, nós temos um valor que nasceu da empresa por ela mesma, né? Então, o quanto que os sócios colocaram, o quanto que teve lá de lucros acumulados ao longo dos seus exercícios, e está lá o PL. Mas essa empresa, com aquele PL, comparada ao mercado, ela vale quanto, né, perante ao mercado? Qual que é o valor dela? Até mesmo porque tem empresas que, não que tenham um PL negativo, mas que já acarretam, né, prejuízo ao longo de alguns períodos e que tem muito valor. Também acontece. Vamos dar sequência. E a economia global também vai influenciar no valor da empresa. Aqui entram as questões de comércio exterior também, né? Então, crescimento econômico, taxa de juros estrangeira, flutuações da taxa de câmbio, risco político. Então, aqui são aspectos que são observados quando você vai ter uma análise ainda mais macroeconômica, né? Então, não só olhando o mercado brasileiro, mas olhando o mercado global, esses aspectos vão influenciar no valor da empresa numa compra, numa grande negociação que envolve empresas que estão fora do país, comprando empresas nacionais, por exemplo, né? O crescimento econômico do país,
comparado com a taxa de juros, né, paga em outros países, a flutuação da taxa de câmbio e o risco político. Tudo isso influencia em duas coisas, né? Influencia nas rendas geradas pela empresa com negócios internacionais, porque uma taxa de câmbio alta deixa o nosso produto mais competitivo, ele vende mais barato lá, né? Então, uma taxa do jeito que está, os nossos produtos ficam mais baratos lá fora. Por outro lado, a gente não é, assim como nenhum país autossuficiente, então a gente também tem uma demanda grande de importação. E essa importação vai incorrer no quadro de baixo, né? Despesas incorridas pelas empresas com negócios internacionais. Isso vai, de novo, gerar o fluxo de caixa, que, de novo, analisar a taxa de retorno exigida pelos investidores, de novo, né, dessa comparação, que você vai chegar ao valor da empresa. Então, a gente viu aqui, daquele primeiro esquema macroeconômico que eu mostrei lá atrás, teve todos esses desdobramentos, né? Então, tem esse aqui, o primeiro esquema, o esquema mãe, de tudo aquilo que interfere no valor da empresa, taxa de juros, crescimento econômico e inflação, que resulta no fluxo de caixa da empresa, que comparado à taxa de retorno exigida pelos investidores, que é o que um investimento seguro em uma instituição financeira pagaria por ele, que vai dar o valor da empresa. Eu tenho esse desdobramento com política governamental, um desdobramento com relação à oferta e demanda, que são as condições da indústria, um termo econômico, um desdobramento também com a economia global. Finalidade das avaliações. Então, o pessoal que chegou um pouco depois, só para situar vocês, essa aqui seria a nossa última aula sobre legalização, mas a gente já passou todos os aspectos da legalização. Então, algo importante que eu acho que carece da gente discutir também com um olhar um pouco mais prático, né? Não só com um olhar da disciplina e também que é a disciplina de finanças de vocês, e não só com um olhar também do direito, é o valor da empresa. Qual que é o valor da empresa? Nós passamos a vida contabilizando a empresa, contabilizando lá o valor do patrimônio líquido, e quando se pensa em negociar parte da empresa, parece que fica tão distante do valor do patrimônio líquido. Então, a gente passou algumas discussões sobre o que é o valor de uma empresa, o que é o significado de valor. Passamos alguns slides falando o quanto quais são os aspectos que influenciam no valor de uma empresa. Agora a gente vai falar de finalidades e avaliações, depois a gente vai seguir aqui mais alguns conceitos sobre avaliação de empresa. Mas mais cedo, mais tarde, vocês vão se deparar com alguém solicitando esse serviço de vocês. Quanto vale a minha empresa? Sabe me dizer? Você vai pedir o balanço da pessoa, ela não vai ter. Vai começar por aí, né? Daí você vai ter que começar todo um trabalho para conseguir chegar a isso, né? Vocês vão ver o exemplo que eu vou dar no final. Eu não tinha um balanço, praticamente, né? Eu tive que montar um balanço para poder fazer um comparativo com o valor que eu calculei, com a metodologia que eu calculei, com quanto também, usando a metodologia contábil, valeria aquela empresa, né? É claro que cheguei a algo aproximado. Então, finalidades da avaliação, as operações de fusões e aquisições são as mais que demandam o trabalho e do valor de uma empresa. O sucesso da operação está com quem fica com sinergia, né? com as empresas que se tornam uma só. Esse é o principal objetivo da Escola de Análise de Ações, denominada Escola Fundamentalista, para recomendação de compra ou venda de ações. Então, o objetivo número 1 aqui, que é fusão e aquisição. Objetivo número 2, calcular o preço justo, né, o preço-alvo de uma ação na Bolsa. Objetivo 3, entrada e saída da Bolsa, né? A entrada de empresas em Bolsa se dá pela IPO, que é o primeiro, né, a oferta inicial das ações na Bolsa, e a saída se dá pelo processo denominado oferta pública de ações. Objetivo 4, gestão baseada em valor. Cada vez mais a remuneração dos executivos e funcionários é feita com base na criação de valor para o acionista. Isso é interessante. Não chegou ainda a disseminar no mercado brasileiro, talvez só as empresas estrangeiras façam isso, mas você faz o valuation de uma empresa
quando entra um gestor lá, essa empresa vale tantos bilhões, né? E depois de um ano que esse gestor está lá, a empresa aumentou mais 5, 6 bilhões de valor dela. Então, o gestor é remunerado por esse aumento de valor. Objetivo 5 é gestão estratégica, né? Valor de toda a empresa, valor das unidades de negócio, simulação do impacto de mudanças de estratégia. Então, a ideia de fazer uma valoração é para tomar essas decisões, né? Para se tomar decisões estratégicas com relação à empresa. Olha, aqui, por mais que a gente se esforce, esse mercado aqui, essa nossa unidade de negócio está perdendo valor. O que a gente faz? Fecha, vende, divide, altera, faz uma reformulação, manda todo mundo embora, contrata todo mundo de novo. Qual que é a ação que seria feita? E por último aqui o objetivo 6, que é herança, testamento, haveres, arbitragem, que é um caso comum também, né? Às vezes falece um dos sócios, o sócio tem 5 filhos, né? O sócio que fica está numa situação realmente desajeitada, né? Então, os 5 filhos, um quer ficar na empresa, os outros 2 não querem saber da empresa, então se decide todo mundo vender aquela parte da empresa para o sócio remanescente. Quanto vale aquela parte da empresa? Então, é muito comum acontecer valoração quando tem herança, testamento. Muito comum. Em muitos processos judiciais envolvendo empresas, há necessidade de perito especialista na apuração de haveres. Uma vez eu tive contato com o pessoal que trabalha como perito aqui em Sorocaba, e o que eles me falaram é que a perícia judicial, eles davam preferência para os valores contábeis, o que seria uma grande injustiça, né? Porque o valor contábil geralmente fica abaixo do valor de mercado. Então, vamos imaginar, no caso de uma herança, a pessoa que faleceu, a parte que vai ser dividida dela lá é a parte referente ao quanto está no patrimônio da empresa, quanto está no PL da empresa. E às vezes essa parte fica distante do valor que aquela empresa realmente vale, porque aquela empresa tem boas receitas, tem bom faturamento, está num mercado que está em ascensão. Então, a questão aqui da justiça ainda deveria haver espero que no futuro haja, né, uma avaliação dos processos deles lá aqui na justiça brasileira, para que se usem formas mais ligadas aos valores de mercado, que de fato a empresa vale, do que a forma contábil somente. Pode até ser uma mescla, né, como alguns autores sugerem, mas a forma contábil geralmente ela é muito conservadora, a empresa vale no mercado muito mais do que ela apresenta no balanço patrimonial. Aqui eu achei interessante, pena que eu não coloquei a fonte, acabei esquecendo da fonte, acho que é Sebrae. Quais são as finalidades, né, que as empresas fazem o estudo sobre os seus valores, né? Então, fusões e aquisições, compra e venda das participações minoritárias, né, quando no caso de ações, abertura e fechamento de capital, liquidação judicial, acontece, né, tem que fazer o valuation da empresa para liquidação judicial. Também, nesse caso, ela tenderia a ser muito mais conservadora com os valores contábeis e não tanto com o valor de mercado. Estruturação da empresa, análise de parcerias e joint ventures, né, que seria uma fusão ou uma parceria mesmo, né? Análise de viabilidade de projetos de investimento, financiamento, créditos e emissões de debêntures, que são empréstimos, análise de gestão de valor, planejamento fiscal, determinação de preço de compra e venda de ações. Então, essas são as finalidades mais comuns para a execução de valuation no Brasil, né? Recentes esses dados. Modelos de avaliação. Então, aqui a gente tem vários modelos de avaliação. Alguns eu conheço bem, que é questão do fluxo de caixa descontado, outros eu não conheço tanto. Mas a gente tem um primeiro modelo, que é um modelo baseado em ativos, que é o valor da liquidação, comparado também ao custo da reposição daqueles ativos.
Tem um fluxo de caixa descontado, que ele pode trabalhar com estágios diferentes. No fluxo de caixa, você tem a ótica do acionista, a ótica da empresa, a ótica da firma. Você tem relativos e comparativos com o setor, com o mercado. Você tem as opções reais. As opções reais, elas levam em consideração outras opções no mercado. Então, esses são alguns modelos de avaliações. Existem vários outros, desses 4 que estão na tela aqui. O mais comum, o mais fácil de usar, vocês vão ver que nem é tão fácil, mas é fácil de usar, é o fluxo de caixa descontado. Aqui outros exemplos, né? Aqui ele fala um pouco mais. Fluxo de caixa descontado, ele vai usar, né? Modelos de avaliação. Fluxo de caixa descontado, ele vai usar fatos históricos, ele vai considerar os imobilizados, ele vai considerar os lucros, ele vai considerar muito a projeção do mercado, ele vai considerar a sua carteira de clientes, ele vai considerar a sua marca, um certo do seu intangível, e ele também vai considerar o risco. Tudo isso dentro do fluxo de caixa descontado. Em múltiplos, né, na forma múltiplos, é o valor com base em empresas semelhantes e transações já negociadas. Sabe a tabela FIP do carro? Então, assim, empresas semelhantes à sua, né? Padarias semelhantes à sua. Quais os valores que foram negociados? Utilizando múltiplos de faturamento e o EBITDA, né, que é o lucro operacional. O contábil patrimônio líquido, que é com base no patrimônio líquido e do balanço patrimonial, conforme já comentei. Então, existe esse modelo de avaliação. Infelizmente, esse modelo ele não reflete tanto o mercado, porque nós, contadores, naturalmente, somos conservadores. Então, esse valor é um valor muito conservador, é um valor geralmente abaixo do valor do mercado. O EVA, que é o valor adicionado, o valor econômico adicionado, considera valor apenas quando a empresa remunera o capital empregado pelo sócio, normalmente utilizado para avaliação de desempenho interno. E opções reais, trata-se de uma avaliação de ativos cujo preço no futuro apresenta certo risco, tendo assim a opção de adquirir ou não o ativo. Vamos seguir. E algo importante nessa história toda, que é onde mora a discrepância do valor contábil, né? A maior discrepância do valor contábil para o valor do mercado está nos ativos intangíveis, né? Como nós, contadores, temos essa tendência, né, em ser conservador, a gente analisa o ativo intangível de uma forma muito conservadora. E se a gente observar nesse gráfico, do valor de uma empresa em 1975, das médias, né, das empresas, né, desse índice das empresas americanas, o SP 500, em 1975, mais velho que eu, né, esse índice, em 1975, apenas do valor da empresa como um todo, apenas 17% do valor, na média, eram de ativos intangíveis, que correspondia à sua marca. Em 1985, na média, 32% do valor da empresa correspondia a ativos intangíveis. Em 1995, 68%. Em 2005, 80%. Em 2015, ele inverteu totalmente a tabela. Ó. Nesses 40 anos, de 75 a 2015, ele inverteu totalmente a tabela. Então, aqui em 2015, 87% do valor de uma empresa fazem parte do seu intangível, de todo o seu intangível, que não é mais só a sua marca. E apenas 13% faz parte do seu ativo, vamos falar, do ativo físico, né? Então, o intangível adquiriu um valor surpreendente nos últimos 40 anos. O caso que eu tenho para apresentar para vocês no final tem essa relação do ativo intangível, né? Das vendas na internet, da monetização por conta, né, dos seguidores e tudo mais. Nessa história toda aqui, um raio-x das peças contábeis, análise vertical, análise horizontal, a gente já estudou isso em análise de balanço.
permite analisar a situação conjuntural da empresa. Todo mundo sabe do quanto é positivo essas duas análises que são relativamente simples de serem montadas, serem executadas. O histórico da empresa versus o histórico do setor. E detalhes e notas explicativas ajudam a compreender e definir o tratamento de itens não recorrentes. Na sequência aqui. Disponibilidades. Rúbricas contábeis com efeitos na valuation, com efeitos na avaliação da empresa. Quais rúbricas têm efeitos na avaliação da empresa? Quais são os itens que eu tenho que olhar, independente do tipo de avaliação que eu for fazer, eu tenho que olhar na contabilidade da empresa? Obviamente, disponibilidades, clientes e estoque, né, que ele vai refletir para mim o capital de giro. O ativo não circulante, que vai refletir para mim qual que é a política de investimento, o gerador de receitas e o valuation separados, quais são os intangíveis, devem ser examinados para eventual exclusão das despesas. Passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo para a estrutura de capital e fornecedores para capital de giro, ele vai ver como é que eu negocio com os meus fornecedores, como é que está a minha relação com eles. Passivo não circulante, faz parte de fornecedores, mas a estrutura de capital, de financiamento, o PL, obviamente, patrimônio líquido, e todos os itens não caixa, depreciação, amortização, provisões, também devem ser considerados. Isso também vai refletir no risco do negócio. Uns indicadores que são interessantes na análise de balanço que demonstram, né, a performance da empresa e tem diretamente ligação com o valor dela. Então, indicadores de liquidez e endividamento, que demonstram capacidade de pagamento e solvência da empresa. Indicadores de atividade, indicadores de giro, né, giro do ativo. Demonstram a transformação de ativos em receita. Então, o quanto você tem de dinheiro em ativos e o quanto que isso vira receita. Você compara o seu faturamento com as suas receitas. Indicadores de prazos médios, né, prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, que demonstram a sua dinâmica do capital de giro. Né? Muitas empresas têm bastante capital de giro e elas financiam seus clientes. Muitas empresas utilizam o financiamento dos seus fornecedores para consigo próprio. Então, o que isso lhe traz de vantagem no mercado? Indicadores de margens, margem bruta, EBITDA, então, demonstram vantagens e desvantagens do negócio e são úteis para a avaliação por múltiplos mercados. Então, qual que é a sua margem? Principalmente a margem bruta, o EBITDA aqui, que é a nossa margem líquida, né? Que é a margem depois de debitados todos os custos, né? Do período. E os indicadores de retorno, que é retorno sobre ativo, retorno sobre o PL, aqui, os indicadores de retorno, que é o resultado dos investimentos em suas margens e giro. Então, são os indicadores que têm efeitos que são considerados na valoração de empresa. O fluxo de caixa, dinâmica do fluxo de caixa, o fluxo de caixa das operações, receitas de operações, despesas de operações, o fluxo de caixa de investimento, venda de ativos e compras de ativos, e o fluxo de caixa dos financiamentos, né? Recebimento de juros, pagamento de dividendos, pagamento de amortização, recompra de ações. Isso vai dar o fluxo de caixa geral. Então, são alguns conceitos sobre valoração da empresa. E agora eu vou mostrar uma aqui para vocês. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Essa empresa é mesmo desse mercado. Esses valores, de fato, são verdadeiros. Eles, de fato, quando eu analisei essa empresa em 2017, ela me surpreendeu bastante. Eu fiquei bastante impressionado com os resultados. Achei que as meninas, as sócias, na época, trabalharam bastante. Eu achei que
realmente esse negócio de internet, vendas pela internet, com o mercado certo, com a comunicação certa, na rede social certa, ela pode ser bem lucrativa, ela pode dar um bom dinheiro. Eu não sei se persistem, né, se são perenes, se elas duram mais que 10 anos, por exemplo, né, se elas durariam mais que 10 anos. Eu não sei como é que está essa empresa hoje, não é esse o nome, não adianta vocês procurarem por esse nome, vocês vão achar um monte de loja de joia com esse império, porque teve uma novela que tinha esse nome por conta de joias, então vocês não vão achar essa empresa, porque ela existe, mas ela não tem esse nome de império. Eu troquei o nome. E aqui eu vou contar a historinha dela. Na realidade, esse aqui é o relatório que eu mandei para ela. Foi assim que eu fiz o relatório de avaliação de uma empresa simples, né, e que resolveu um problema deles. Tá? A questão eram duas sócias, eu coloquei dois nomes aqui ao Léo, que não eram essas as sócias, obviamente. E elas começaram a empresa em 2014. Em 2017, uma ia casar, ia continuar com a empresa, e a outra ia sair do país e ia sair da empresa. E elas estavam nesse impasse, porque elas estavam em momentos de vida bem complicados, uma que estava se preparando para mudar do país, outra estava se preparando para casar. E a discussão estava, quanto vale a nossa empresa? Então, a Império Joias e Acessórios iniciou sua atividade, de fato, no mês de junho de 2014, com as sócias Arlete Soares Tordilhas e Catarina Meira Buglia, que investiram cada uma R$ 1.000 para iniciar as operações de compra e venda de bijuteria e joias. Ambas juraram para mim que colocaram R$ 1.000 cada uma na empresa, e foi esse só o valor de investimento dessa empresa. Aquele símbolo lá é meu nome, lá, Silvio Soares da Rosa, né? Porque tem SSR. Então é um símbolo que eu bolei aqui para deixar no relatório para ficar bonitinho, né? Embora eu não tenha empresa aberta, para caracterizar algo bem profissional. E de fato ficou legal. Então eu estou falando de uma empresa pequenininha que começou com R$ 2.000 de capital social para vender bijuterias e acessórios. Aonde? Vamos ver aqui o segundo parágrafo. Com estratégia de vendas através do e-commerce, a empresa utilizou-se da rede social Instagram para a divulgação dos seus produtos e, ao longo de sua atuação, acumulou aproximadamente 12.600 seguidores e viabiliza aproximadamente 40 pedidos de compras mensais. Então, ao longo desses 3 anos, né, quando eu analisei a empresa em 2017, eles tinham 12.600 seguidores. Um número, se a gente comparar com esses famosos que saíram aí do Big Brother recentemente, um número muito modesto, né? Eles saíram com muitos mais seguidores, o que para eles é muito mais interessante em qualquer postagem, publicação que eles fizeram, pode fazer acordo com marca, acaba sendo bem interessante nesse sentido. Mas aqui, para ela, esses 12.000, né, para elas, esses 2.600 seguidores, era um público dela, para quem ela vendia, né? Então, desses 12.600, se ela tivesse 1% de pessoas que comprassem, o que daria 126 pessoas, certa frequência. Na sequência, no primeiro parágrafo do slide anterior, eu disse a empresa começou de fato. Eu quis colocar isso no relatório porque esse de fato é porque a empresa de fato existia, mas existia na informalidade. Então, no mundo jurídico, né, se diz assim, de fato ele existe, mas ele não é legalizado, né, ele está informal. Então, a informalidade é o grande fator de risco da empresa no momento atual, o que também impacta em risco para os sócios. A movimentação financeira decorrente das atividades comerciais, a visibilidade na rede social e o volume de estoque da empresa são evidências das receitas e rendas auferidas pela empresa e são passíveis de tributação e multa. Então, vocês vão ver aqui chegar nos números que a empresa cresceu absurdamente nesses 3 anos.
Eu nem fiz o cálculo em percentuais, que ia dar aqueles percentuais, sei lá, 15.000%, aqueles percentuais absurdos de crescimento. Por que ela cresceu tanto? Porque ela tinha um produto bom. Ela vendia joias pela internet e, especificamente, talvez algumas pessoas conheçam, tanto os meninos como meninas talvez conheçam, algo que fez muito sucesso como semi-joia e joia até mesmo, que eram os berlocks, né? Que eram muito usados em pulseiras, né? Da Vivara, da Pandora, e também tinham outras empresas, né? Outras joalherias que vendiam esses berlocks. Então ela vendeu isso muito no momento que isso ficou também uma moda muito grande, principalmente no público feminino. Não que o público masculino não consuma, mas muito mais o público feminino acabou sendo muito maior. Então, assim, elas tinham um mercado, elas tinham um produto, elas tinham um bom relacionamento, desenvolveram a marca, mas elas também tiveram a informalidade como um fator que fez com que elas crescessem muito. Claro que se você está informal, quanto que você paga de imposto? O melhor planejamento tributário do mundo, né? Você fica informal, nenhum imposto, né? Zero imposto, não paga nenhum imposto. Mas nós sabemos que a Receita tem a sua forma de enxergar isso, né? Ela consegue enxergar isso através dos bancos, das movimentações financeiras bancárias. Ela percebe uma anormalidade na movimentação financeira de uma pessoa física e ela começa a entender que aquela movimentação financeira não é de uma pessoa física e sim de uma pessoa jurídica, e por isso que ela tem risco sim de ser multada, tá? Uma vantagem que essa empresa tinha, né? Se você pensar em um mercado, um mercadinho de bairro informal, vamos dizer que exista, né? Acredito que não exista nenhum. A gente pensar no mercadinho de bairro informal, a hora que qualquer fiscal, seja da Receita, seja do Estado, seja da Prefeitura, chegar no mercadinho e bater o olho no estoque dele, ele fala, cara, é o seu tamanho, né? O tamanho do seu estoque, só muito é tanto. Aqui também tem algo interessante, né? Porque ela não existe fisicamente e o estoque inteiro da joalheria, que dava um valor razoável aqui, em comparado com o valor que foi investido no começo, dá um valor bem interessante, cabia tudo dentro de uma gaveta, né? Então eles tinham uma vantagem que, assim, eles corriam sim, né? As sócias corriam sim risco de serem pegas e serem multadas pela sua visibilidade na rede social e tudo mais. Mas, assim, fisicamente era difícil de se pegar, né? A decisão das sócias em permanecer na sociedade ou de venda de cotas de uma parte para outra, na condição de continuidade da empresa pela sócia remanescente, deve ser considerada com sua devida formalização e consequente atuação norteada pelas legislações civil, societária e tributária vigentes no território nacional. Então, o que eu estou dizendo aqui no meu relatório? Se elas decidirem, após, né, esse estudo do valor da empresa, permanecerem na sociedade, uma vender para a outra, elas venderem a sociedade inteira, seja o que for, se a sociedade for continuar, elas devem se formalizar. Então, olha, eu cumprindo o meu papel de profissional contador aqui, fazendo uma orientação que tem que ser feita, né? Eu não posso falar, viu, continue informal, que tá bom assim, vocês cresceram um monte, vocês vão ficar milionárias se continuarem informal. Eu não posso dizer isso, porque eu, como profissional da contabilidade, seguindo o código de ética da contabilidade, eu tenho que fazer a informação correta, né? Trazer a ideia correta para que aquele meu cliente, né? Mesmo que seja um cliente só que eu estaria fazendo a análise do valor da empresa dele, ao constatar esta irregularidade, não caberia a mim outra atitude a não ser incisivo na questão da legalização da empresa. Até mesmo porque, quando eu vou fazer a análise do fluxo de caixa futuro que foi projetado, para que eu tenha o valor presente da empresa, tenha assim o valor atual da empresa, eu teria que considerar os impostos, né? Então, assim, eu como contador, nesse caso aqui que elas estavam informais, eu não poderia considerar um valor atual da empresa através de um fluxo de caixa projetado em que eu, contador, não projetasse os impostos. Então, por isso que eu tive que deixar claro. Também, né? Também por isso.
Se vocês vão continuar com a empresa, o valor da empresa hoje considera que no futuro você vai pagar os impostos, porque você vai estar legalizado. Seguindo aqui, então, né? Então, a evolução histórica da empresa. Por conta de atuar de forma informal, não há escrituração contábil das atividades da empresa. Olha que bonito, né? Olha que bacana, na hora que eu vi isso, eu já tinha dado o preço do meu serviço. E, desse modo, para nortear os cálculos do valor atual da empresa, foram utilizados dados dos controles internos da empresa. Gente, é claro que eu sabia, né? Se a empresa não é legalizada, ela não tem contabilidade, né? Se as legalizadas, se as legais não têm, imagina uma que está na informalidade. Mas elas tinham controles internos. Isso é improvável que alguém não tenha, né? Até mesmo pela sensação, mesmo que às vezes o controle interno não seja lá essas coisas, mas pela sensação que quando você tem mais de uma pessoa trabalhando junto, ou nesse caso duas sócias, de que uma não está roubando a outra, você tem alguma planilha, você tem algum controlezinho, não tem como ser zero. E elas tinham um controle que eu consegui tirar alguma coisa. Então, foram utilizados dados dos controles internos da mesma, né, da empresa, que agrupados em um formato similar a uma demonstração de resultado do exercício, DRE, evidencia o resultado líquido que a empresa vem obtendo nessas condições. Então, eles tinham algo que não era um DRE, né? Só pelo fato de não considerar os impostos, não era um DRE, mas era similar ao DRE. Então, ele começava com o faturamento, tinha os custos, no final tem o lucro. O período utilizado para ser a base da projeção de fluxos futuros é referente ao intervalo de 24 meses, de 2015 a 2017. Então, de maio de 2015 a abril de 2007. A empresa começou em 2014, mas os primeiros meses era muito ruim, os dados, não dava para trabalhar com eles. E a empresa começou a se consolidar depois de um ano, né? Então, em 2015. Quando eu fui fazer a análise, aqui foi uma escolha minha, eu justifiquei a escolha aqui, de usar os últimos 24 meses para justificar o que eu vou projetar no futuro. Então, eu olhei 24 meses no passado, olhei 2 anos para trás, para pegar esses dados e projetar 5 anos para frente. Aqui estão os dados, né? Então, veja, em 2015, em maio de 2015, elas venderam R$ 8.293. Lembrando que elas começaram com R$ 1.000 lá em 2014. Em 2015, elas já tiveram uma venda, né, no mês de maio, de R$ 8.293. Considerando esses custos aproximados aqui que elas me passaram, né? Veja que telefone aí está um valor fixo, porque elas não tinham esse valor, internet está um valor fixo, porque elas não tinham esse valor, outras despesas com funcionamento, elas também não tinham esse valor. Aqui nasce da expertise de você conversar com o cliente e tentar tirar dele a informação. A gente considerou que ela tinha um resultado líquido, né, um fluxo de caixa livre aqui, de R$ 2.457 em maio de 2015. Então, aqui só em um único mês, levando em consideração esses valores que foram passados pelas sócias, né, em um único mês, elas já tinham retirado aqui, então, o valor que elas tinham investido lá em 2014. Daí, mais alguns meses, né, eu peguei março de 2017, abril de 2017, para poder projetar para vocês. Veja que em março de 2017 elas tiveram R$ 42 mil de venda. Em abril, R$ 32 mil de venda. Veja o quanto que elas já tiveram aí de resultado líquido nesse período. E ao longo desses 2 anos, né, desses 24 meses, elas tiveram R$ 386 mil de vendas. Então, e elas juraram para mim, eu perguntei mais de uma vez, perguntei de formas diferentes, para ver se eu não pegava algo que talvez elas estivessem inventando, mas elas juraram que elas colocaram cada uma R$ 1.000 no negócio. E ao final aí, então, de 2017, né, elas tiveram uma receita, né, de 2015, maio de 2015 a abril de 2017, de R$ 386 mil, o que é bem interessante, né? Quase
200 mil reais aí no ano. Bom, conseguindo apurar esses valores, conseguindo chegar nessas informações da empresa, daí vem a técnica de análise aqui, né? Então, valuation é o termo em inglês para avaliação de empresas, é o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando o seu preço justo e o retorno do investimento em suas ações. Essa definição é do Assaf Neto. Segundo da Mondara, como disse o Papa, né, das análises financeiras, 2004, o valor de qualquer ativo, tangível e intangível, é uma decorrência dos fluxos de caixa gerados por esse ativo, da vida do mesmo, do crescimento esperado nos fluxos de caixa e do grau de risco associado a eles. Em outras palavras, é o valor presente dos fluxos de caixa esperados sobre esse ativo, conforme demonstrado na seguinte fórmula. Então tá aí, ó. O valor do ativo é igual à somatória do fluxo de caixa, né, dividido por 1 mais R. Vamos ver aqui o que significa, né? Onde o ativo tem uma vida de N anos e R a taxa de desconto, que reflete tanto o grau de risco dos fluxos de caixa, quanto o custo de oportunidade do capital investido. Então, nesse caso, esse R aí é a comparação que está sendo feito do fluxo de caixa com o mercado. Lembra que eu falei lá atrás, que eu mostrei o gráfico lá atrás, aqueles N gráficos falando de como você chega no valor da empresa, e o valor da empresa é sempre o resultado da comparação com o que você tem de remuneração no mercado. Então, se eu tenho 100 mil reais, é melhor eu comprar parte de uma empresa ou é melhor eu colocar dentro de um banco, né? Não vou falar poupança porque esse não considera-se num fundo de investimento, em outras opções que eu tenho de aplicações num banco. Onde que é melhor? Ou até mesmo num tesouro direto, em alguma aplicação junto ao governo federal. Então, há sempre essa comparação. O T é o tempo que isso é calculado. Então, aqui a projeção de fluxo de caixa, aquela é a fórmula, vocês vão olhar ela, aqui os resultados dela daqui a pouco, para ficar mais claro. Para a projeção do fluxo de caixa, foi utilizada uma estrutura análoga à demonstração de resultado do exercício, DRE, onde a última linha apresenta o resultado líquido do ano de referência. Em decorrência das incertezas políticas e econômicas para os próximos anos, as projeções dos fluxos futuros utilizam premissas conservadoras quanto ao crescimento do mercado da empresa em um ambiente de incertezas. Então, as premissas foram conservadoras, né? Eu não consigo. Também sou muito contador. Então, eu não consigo ter um olhar que eu acho que acaba sendo um olhar de muita expectativa, né? Se você tiver um olhar de muita expectativa, eu acho que não a questão do risco aumenta, mas a questão de você se iludir com aquilo que você acredita, né? Então, né, se apaixone, mas não se apaixone muito. É mais ou menos isso. Essa questão de ser conservador. Então, embora a empresa em estudo tenha apresentado, em seus primeiros anos de existência, um crescimento acima das médias de mercado, tal ascendência não é assegurada em decorrência da sua formalização. Então, ela cresceu muito porque ela estava informal. Agora, em questão, se ela continuar, ela teria que se formalizar, porque essa é a minha orientação, ela não vai crescer, é óbvio, né? Vai crescer muito distante do que ela já cresceu. Ela pode até continuar crescendo, mas em um ritmo muito menor. Então, a ação fundamental para operar legalmente, de novo aqui eu pegando no pé deles, e também em virtude de sua maturação no mercado e região de atuação e distribuição. Essa empresa, embora ela esteja no Instagram, as vendas delas, a maior parte das vendas aconteciam dentro do estado de São Paulo e próximo à região de Sorocaba, as maiores vendas, né? Vendia também para fora do estado, mas as maiores vendas aconteciam aqui. Então, ela também podia chegar, e que ela chegasse em um momento que ela estivesse mais madura,
e ela tivesse ultrapassado essa fase de maior crescimento. Então, continuaria crescendo, mas num ritmo menor. Veja que eu fui extremamente conservador, né? Então, quanto ao horizonte de projeções e fluxo de caixa, eu espero que vocês consigam ler, que agora as letras ficaram um pouquinho menorzinha. Quanto ao horizonte de projeções e fluxo de caixa, foram admitidos para análise 5 anos de faturamento futuro. Tal definição é decorrente devido à mortalidade de empresas, do segmento de comércio de joias e bijuteria ser próximo a 20% ao ano, o que caracteriza um risco de falência elevado para os próximos 5 anos de existência desse segmento. Aqui eu precisava achar um valor de risco, né? Qual que é o valor de risco desse negócio? E existe do Sebrae, aqui do lado vocês vão ver, o relatório de sobrevivência de empresas no Brasil. Existe esse documento que é emitido anualmente pelo Sebrae, relatório de sobrevivência de empresas. Então, aqui, se eu tenho uma taxa de mortalidade de empresas de 20%, qual que é o risco dessa empresa? Dela deixar de existir? De 20%. Então veja que um documento que aparentemente não serve para nada do Sebrae, relatório de sobrevivência de empresa, serve para você valorar uma empresa que é desse mercado. Aqui tem vários mercados nesse relatório, é bem interessante, tá? Então, de novo, ó, quanto ao horizonte das projeções e fluxo de caixa, foram admitidos para análise 5 anos de faturamento futuro. Gente, é padrão, tá? 5 anos é um bom número para qualquer tipo de empresa, até para as grandes. Pode até enfeitar e colocar 10, 15 anos, mas 5 anos já é o suficiente. Tal definição é decorrente devido à mortalidade de empresas do segmento do comércio de joias e bijuterias, ser próximo a 20% ao ano, o que caracteriza um risco de falência elevado para os primeiros 5 anos de existência de uma empresa desse segmento. Se a gente pensar, né, se 100% das empresas que nasceram esse ano, 20% vai falir a cada ano, em 5 anos, 100% já estariam falidas. Então a gente vê que é um mercado bem arriscado, que poucas sobrevivem, que são perenes. O fator de crescimento anual foi definido como sendo o resultado da soma da perspectiva de crescimento do PIB e com o proxy do crescimento do mercado. Foi utilizada a projeção da inflação para os próximos anos. Aqui, proxy, está aqui do lado também, que é o termo financeiro que significa representação, ou seja, a inflação, o IPCA, né? Quanto que vai ser de inflação. É a referência de quanto que ele, de certa forma, diminui o seu crescimento, né? Porque você cresce acima da inflação, você teve um crescimento real. Se você cresceu o mesmo que a inflação, você continua estagnado. Se você cresceu menos que a inflação, você perdeu o tamanho, né? Do crescimento do mercado foi utilizada a projeção da inflação para os próximos anos, então, conforme o sistema de expectativa de mercado do Banco Central. Vejam que as informações que eu usei, que estão aqui do lado, para esses dados, que a gente já vai entender aqui os dados, são informações de órgãos confiáveis. Aqui em nosso país, muito confiáveis. Eu peguei uma informação que é do Sebrae, confiável. Peguei uma informação que é referente ao índice, né, de preço do consumidor final, que é da FGV, que é a IPCA. E peguei uma informação do Banco Central, que também é um órgão público de extrema confiança. Então, os dados que eu peguei para montar essa tabelinha aqui são de órgãos confiáveis. Não peguei isso de nenhuma notícia. Não peguei isso de nenhum economista fazendo projeção da sua cabeça. Peguei isso desses órgãos. Tem tabelas aqui que você consegue pegar essas informações. Então, a projeção de crescimento do PIB, tá? Eram essas projeções de 2017 a 2021. Que eu saiba, nenhuma dessas se concretizou, todas foram abaixo disso, tá? Mas em 2017 as perspectivas eram essa. O crescimento do mercado, né? O ajuste do crescimento do mercado com relação à inflação. Então eram essas as expectativas de inflação. Os índices oficiais mostram que ela foi um pouco menor que isso aqui também.
E a projeção de crescimento total, então, tá? É o soma das dois itens, né? Do crescimento do PIB com o crescimento da inflação. Que a empresa tem que crescer acima da inflação, né? E acompanhar o crescimento do PIB. Então, aqui estão as projeções, né? Então, esses índices aqui, ó, de 4,47 em 2017, 6,84 em 2018, 6,88 em 2019. Qual a expectativa de crescimento dessa empresa ao longo desses anos? Que reflete exatamente aonde? Aqui, ó, no faturamento. Então, do ano 1 para o ano 2, cresceu cerca de 4,47, do ano 2 para o ano 3, 6,84, e assim sucessivamente, os 5 anos, é o quanto que essa empresa vem crescendo, e ela saiu aqui, então, né, de 2017, de uma expectativa de 403 mil reais para 525 mil reais ao longo de 5 anos. Então, garanto para vocês que qualquer analista diria que quem montou essa análise foi bem conservadora, né? Porque é comum a gente ver em análise crescimentos acima de 10%. Mas existe isso para startup? Existe. Mas vamos ser pé no chão aqui, né? Então eu fui bem conservador. Considerando então que essa empresa se legalizasse, usei a tabela do Simples Nacional da época, então ela foi tributada pelo Simples Nacional do Comércio da época. Aí entra aqui a receita líquida dela, entra os custos das mercadorias vendidas, temos então o lucro bruto, né? Depois as outras despesas, vendas, fretes, telefone, internet, outras despesas de funcionamento também foram consideradas, e por fim, despesa com o pessoal e Prolabore, considerando que eles viriam a ter, né, com a saída de uma das sócias e a outra se tornando sócia única, eles viriam a ter que ter funcionários para ajudar a tocar o negócio. O resultado, né, líquido desse formato análogo aqui ao DRE, que me dá um resultado do fluxo de caixa livre, foram esses ao longo desses 5 anos aqui calculado, né? Então, no último ano aqui, um valor de 92 mil reais de lucro, né, de resultado líquido ao longo desse período aqui. Muito interessante essa empresa, né? Gostaria de ter tido eu essa ideia, né? Uma empresa só de internet que tem esse faturamento e tem esse lucro, mesmo nesse caso aqui, sendo projetados os impostos, né? Pela tabela do Simples Nacional. É uma empresa que fatura 525 mil reais ao ano, está dentro da tabela Simples Nacional tranquilamente. O fluxo de caixa descontado, então, né, a taxa de desconto utilizada é composta pelo fator de risco e oportunidade. Assim, a taxa de desconto, que representa o risco do negócio, é de 22%, conforme apontado pelo relatório de sobrevivência de empresas no Brasil, onde é apresentada uma taxa de sobrevivência de 78%, o que caracteriza uma mortalidade de 22%. A taxa utilizada como referência para custo de oportunidade do negócio é a meta para a taxa over Selic. Para ficar mais fácil, que representa a convergência da taxa CDI futura e, consequentemente, representa uma aplicação de baixo risco no Brasil. Então, uma aplicação de baixo risco no Brasil, ela é, nos bancos, né, geralmente ela é ligada ao CDI. Dificilmente você vai perder um dinheiro que você aplicou no CDI. Então, a projeção da CDI, que é ligada, né, à Selic, por isso que tem essa taxa over Selic, que é um termo técnico que não nos interessa tanto, nos interessa a palavra CDI. Ela foi projetada em 8,54 em 2017, 8,56 em 2018, 8,66 em 2019. Ela ficou nessa média de 8%. Sabemos hoje, em 2020, que essa taxa caiu bastante, ela está na metade disso, ela está em torno de 4%. Ela está bem abaixo disso. O que caracterizaria, né, o menos atratividade para os bancos, né, e maior atratividade para empresas como essa, né? Ao invés de você investir no banco, você investiria em uma empresa. Então aqui foi considerada essa taxa over Selic na época, e na época pensava-se que ele manteria-se na média aí de 8%, 8,5%.
O resultado da avaliação gerou isso, né? O resultado encontrado com o desconto dos fluxos de caixa projetado para os próximos 5 anos, em um valor atual total de R$ 190 mil, conforme apresentado na tabela abaixo. Então, veja lá, no ano 1, o fluxo de caixa descontado é de R$ 58 mil. Isso quer dizer o quê? Eu vou voltar aos slides. Quer dizer que esse faturamento de R$ 77 mil no ano vindouro, no ano 1, trazido a um valor presente de 8,54% em 2017, equivale a R$ 58 mil no presente, né, lá em 2017. A mesma coisa vale ano a ano. Só que, conforme os anos vão passando, vamos pegar aqui o ano 4, por exemplo, R$ 88 mil, é maior que 77, claro. Só que no ano 4, eu tinha que descontar 8,57, mais 8,66, mais 8,56, mais 8,54, que são os anos que eu estou usando a taxa de desconto. O que me resulta no ano 4, o valor presente em 2017, de R$ 27 mil, tá? Então, ele parte de um valor maior que o ano 1, mas como ele está lá no futuro, para trazer ele a valor presente, ele representa hoje um valor bem menor. Então, somando esses fluxos de caixa descontado aqui, né? Descontado o quê? Descontado o quanto que eu ganharia se eu aplicasse numa taxa Selic projetada. Ele trouxe o valor de R$ 190.462,90. Conforme definido, o valor é decorrente dos fluxos de caixa gerados por esse ativo. Assim, o valor atual da empresa calculado é de R$ 190 mil. Recordando, meus caros, que essa empresa começou em 2014 com R$ 2 mil, R$ 1.000 em cada sócia, e depois eu discorrido toda essa forma, né, de crescimento dela, se valendo principalmente da informalidade, considerando então que ela fosse continuar a funcionar de forma legal, ela geraria esses fluxos de caixa descontados. Em 2017, ela valia R$ 190 mil, de R$ 2 mil em 2014 para R$ 190 mil em 2017. Então, conforme definido, o valor adequado dos fluxos de caixa gerados por esse ativo, assim o valor atual da empresa calculado é de R$ 190 mil. Pessoal, a maneira com que foi feito isso daqui foi usando os conceitos de valoração de empresa, que tem a ver com todos aqueles conceitos iniciais que eu passei no começo, né? E os números com que eu trabalhei foram passados pelas sócias. Penso eu que elas não quiseram inventar os números, porque como isso ia valer para uma sócia comprar parte da outra, eu penso que elas foram muito honestas com relação a isso. E daí, assim, uma outra curiosidade, né? Estou terminando aqui a minha aula, pessoal, fiquem tranquilos, que vai mais 10 minutinhos, 9 horas, a gente para hoje, tá? Então, veja, tendo, então, o valor de R$ 190 mil, que é o valor que foi calculado usando esse método do fluxo de caixa descontado, eu levantei o balanço patrimonial projetado, tá? Eu usei uma licença poética aqui e levantei o balanço patrimonial projetado, partindo do seguinte pressuposto: elas não tinham nenhuma informação contábil, elas não tinham balanço nenhum, mas daí elas me informaram alguns itens e eu consegui levantar esse valor. Ora, pois, né, se a empresa tem um valor total de R$ 190 mil, considerando os fluxos de caixa descontado, então, assim, vamos somar que dentro desses R$ 190 mil, está o estoque dela, está os recebíveis e está o saldo bancário. Então, eu somei aqui, né? Eu coloquei aqui dentro R$ 1.200 do saldo que elas tinham na época, coloquei R$ 35 mil que elas tinham para receber. Olha só o tamanho do estoque, R$ 105 mil só de estoque, que segundo elas cabia numa gaveta. Segundo elas, o equipamento que a empresa tinha, né? O único ativo fixo que a empresa tinha, valia R$ 300. Somando tudo isso, né? Faltava, qual que era a diferença que faltava dessa soma, né? 1.200, 35 mais 1.200, mais 105, 140. Mais 1.200, 141.200, mais 300, 141.500. Qual que é a diferença de 141.500,
que é a soma do saldo, recebíveis, estoque e equipamento imobiliário, 141.500 para 190.462,90, que é o valor que a gente calculou através do fluxo de caixa. A diferença é justamente 48.962,90. Esse 48.962,90, aonde que eu lanço ele, então, no balanço patrimonial para deixar o meu balanço equivalente ao valor calculado através da metodologia do fluxo de caixa? No intangível. O que garante que essas meninas teriam no futuro, né, o que a sócia remanescente teria no futuro, esse faturamento que foi projetado? Todo o intangível que elas construíram, a marca, a rede social, a carteira de clientes, os produtos, então tudo isso que elas construíram. Desse mesmo pressuposto, né, eu lancei do lado direito, né, lancei no passivo. Então, fornecedores, R$ 24.000 que elas falaram que elas deviam para os fornecedores, a diferença dos 190, 462,90 para os 24.000, dá 166, 462, que é exatamente o que nós poderíamos considerar como o patrimônio líquido dessa empresa. Então, para efeito ilustrativo, está no texto aqui, para efeito ilustrativo, é apresentado a seguir o balanço patrimonial da empresa Império, que foi construído com base nas informações fornecidas através dos controles internos da empresa e, como resultado para ativo intangível, está a confrontação dos ativos fixos com o valor atual calculado. A subtração dos ativos físicos do valor atual calculado para a empresa resulta em um valor por ativo intangível de R$ 48.962,90, que nesse caso representa a marca da empresa, a sua página na rede social Instagram e os seus seguidores. Então, eu consegui chegar aqui no valor do intangível e, de fato, o que mantém essa empresa é todo intangível, porque ela não tem uma fachada, né? Ela nem sequer tem um atendimento pessoal, o atendimento era tudo pela internet. Então, nesse caso, essa empresa, o intangível que ela construiu, se valendo de todo aquilo que já foi comentado aqui, é o que ela tem, o que garantiria as vendas dessa empresa no futuro. Terminando, então, aqui, essas foram as considerações finais que eu fiz no relatório dessa empresa. A empresa Império, que atua no segmento de vendas de joias e bijuterias através do e-commerce, existe de fato, porém ainda não formalizada, e por conta disto corre diversos riscos legais. O crescimento acentuado da empresa nos primeiros anos de sua existência reflete, principalmente, resultados decorrentes da sua não formalidade, e para sua continuidade é condição sine qua non, sem sombra de dúvida, a sua formalização conforme a legislação nacional. O valor atual calculado para a empresa é resultado do desconto a valor presente dos fluxos de caixa projetados para um horizonte de 5 anos. Resultou em 190, 462,90. Bom, pessoal, eu terminei esse relatório, eu lembro que eu mandei para as sócias, eu cobrei um valor muito barato, foi muito burro de minha parte quando eu fui valorizar isso aqui. Eu até tenho vergonha de contar, porque se vocês me encontrarem na rua, vocês vão bater em mim, porque eu cobrei muito barato para fazer esse serviço aqui. Mas gostei do resultado, né? Eu me orgulho de ter feito esse trabalho aqui de valorização da empresa. E veja, no final, o que aconteceu? Uma sócia, de fato, saiu e a outra sócia comprou a empresa dela. Sabe quanto ela pagou? Pela metade da empresa? R$ 100.000. Então, aqui, veja, se a nossa empresa, se eu calculei que ela valia 190 mil, metade valia R$ 95.000. Como ela ia pagar parcelado, né, elas arredondaram no valor de R$ 100.000. E uma última conversa que eu tive com eles, eu falei, mas é isso, o que vocês acharam? Ela falou, não, é isso que eu achava que eu devia pagar para ela desde o começo. Vejam de novo o casamento de todo esse meu trabalho aqui, de conseguir levantar um número, que esse número tivesse uma base nas informações que ela me passaram, e eu conseguisse fazer uma projeção do mercado, e esse mercado tivesse uma base também em dispositivos confiáveis, Sebrae, governo, Banco Central, eu cheguei num valor que refletia algo muito próximo do quanto que elas imaginavam que valia a empresa.
Desde o começo, elas já imaginavam que a empresa valia mais ou menos R$200 mil, mas elas não me falavam. E dentro do meu cálculo, tirando as informações dela, menos essa, né, que é quantos que elas achavam que valia, a empresa foi calculada no valor de R$190 mil. Eu não conheço uma pessoa diferente dessa menina que saiu da empresa, que em 3 anos, colocando R$1.000, ganhou R$100 mil. Né? Eu não conheço nenhum investimento com essa envergadura e que seja tão bom assim. Não conheço. Né? E esse aqui foi um exemplo real de que, de fato, existem essas coisas. Tem a questão da sorte? Eu penso que tem. Tem uma questão de sorte aqui, de você achar o mercado certo, o produto certo, na hora certa, tá da idade certa. Eu imagino que tem um pouco de sorte. Mas também é óbvio, teve muita dedicação dessas duas sócias enquanto elas permaneceram juntas, o que resultou numa empresa que cresceu dessa forma. Esse material de aula aqui, todo ele, inclusive esse meu relatório, que na íntegra ele foi há 3 anos atrás, desse formato, eu penso que ele já resolveu o problema delas, e eu preservei o nome delas mesmo, não é esse o nome delas, é um nome que eu inventei, que eu coloquei aqui, e o nome da empresa não é esse mesmo, é um nome que eu inventei, que eu coloquei aqui também. Então eu penso que não tem nenhum problema eu usar algo que eu fiz no passado, que já é um passado distante, já se passaram 3 anos, dentro dessa oportunidade didática que eu tenho de trabalhar com vocês esse assunto, tá bom? Eu vou encerrar, encerra aqui o meu slide, tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu vou voltar aqui com vocês na tela, que vai bater um último papo aqui. Foram quanto tempo já? Foram mais quase 2 horas aqui, o professor falando sem parar. Espero que alguém tenha me ouvido e que tenha valido a pena para vocês, tá? Deixa eu abrir meu vídeo. Ô, Silvio, você vai compartilhar esse material conosco? É muito interessante. Minha querida, já está lá, está na pré-aula, tá? Está na pré-aula de hoje. Eu coloquei lá esse material do jeitinho que está aqui, tá bom? Então, assim, minha câmera não abriu, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui. O vídeo não está funcionando. Desculpa, tá? Vocês estão com sorte, não vão me ver agora no final. Eu trouxe esse assunto porque, de fato, eu acredito que ele tem a ver com essa nossa disciplina, práticas contábeis, ela acaba refletindo muito o que é uma vivência do escritório. Então, assim, é normal ter abertura e encerramento quase que toda semana, é normal ter alteração contratual, é normal a gente ter que colocar processos na prefeitura. Então, é legal a gente trabalhar essa prática. Assim como também é muito normal ter esse tipo de demanda e a gente ter uma noção de como isso funciona e que não é nada complexo. E também não precisamos fazer algo. Vocês viram a situação da empresa, né? Era uma empresa muito interessante, mas que eram de 2 meninas e era informal. E o que elas queriam saber é quanto que valia aquela empresa para elas negociarem entre elas, né? E eu acredito que consegui chegar muito próximo do que seria o valor justo dentro desse cálculo. E vocês vão ter esse tipo de demanda, né? Então é importante vocês terem noção e depois, é claro, se vocês tiverem que fazer um trabalho desse, assim, só com esse material vocês não vão conseguir, vocês precisam se aprofundar mais na teoria disso, né? Mas o meu material indica aonde vocês vão achar essa teoria e como é que vocês vão interpretar isso e ver que, assim, às vezes tem alguns termos, mas e aí, a taxa de retorno no mercado, como é que eu sei a taxa de retorno no mercado? Ora, pois, se a maioria dos investimentos seguros no mercado são feitos em investimentos que são atrelados ao CDI, vamos usar o CDI, né? Vamos usar o CDI para a gente ter uma taxa de retorno de comparação com o mercado. Bacana, pessoal. Obrigado da atenção de vocês. Eu estou terminando a aula com os 14 que estão aqui comigo, então acho que foi no mínimo razoável. Semana que vem a gente volta. Semana que vem, então, era para a gente entrar começando a falar do software. O Geminiani me ajudou semana passada, me mandando aquela informação lá do domínio. Como eu disse, eu não tive resposta deles. Se alguém tiver alguma outra sugestão de algum outro software, me mande, que eu vou mandar e-mail também. Vamos tentar resolver, da gente conseguir ter um software que a gente trabalhe online para a gente fazer essas atividades, tá? Se eu não conseguir, eu vou ter que achar outras saídas, ter que talvez trazer alguns outros temas que também são relacionados a isso que a gente, como esse de hoje,
para a gente tocar mais uma ou duas aulas e ficar realmente somente uma ou duas aulas para a gente fazer no laboratório lá na frente. Não quero ficar com muitas pendências de reposição. É ruim para todo mundo, né? É ruim para mim e não é legal para vocês, tá? É isso, pessoal. Alguém quer fazer um comentário? Pode falar, Erika. Eu perguntei para minha chefe, eu trabalho em escritório também. Ela falou que não se recorda muito bem, mas que talvez o sistema Contimatic tenha plataformas para estudantes, para oferecer gratuito. Aí teria que entrar em contato mesmo. Eu não procurei mais a fundo, mas ela citou o Contimatic. Obrigado, Erika. Puxa, o Contimatic, ele é um sistema legalzinho. Quando estive no escritório, a gente trabalhava com o Contimatic, ele é legalzinho. De fato, não olhei nele. Vou dar uma olhada lá. Obrigado pela lembrança, tá? Imagina. Mais alguém, queridos? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa da aula, uma pergunta, um comentário? A semana passada eu deixei um trabalho para vocês, né? Não vou ser louco, falar, não vou fazer avaliação de uma empresa, não é esse o objetivo, né? Talvez se a disciplina fosse essa, a gente obviamente faríamos daí. Então hoje eu não vou deixar trabalho nenhum, hoje de fato é esse assunto, mas já estou avisando, tá? Eu dei a matéria, tá aqui a aula gravada, eu vou pôr lá para vocês, tá o slide lá na primeira aula, na pré-aula, como disse para a Paula. Então cai na prova, tá, pessoal? Vai cair na prova algumas questões relativo a esse assunto aí, tá bom? Muito obrigado da presença de vocês. Por hoje a gente vai parar por aqui, a gente veio direto, tá? E na semana que vem a gente volta a se falar as questões do software, a gente volta a se falar na segunda-feira. Fiquem à vontade para mandar e-mail para mim. Quem tem meu WhatsApp pode mandar WhatsApp, eu respondo. Às vezes não sou tão ágil para responder, mas eu respondo, a gente está sempre conversando. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Falou, Silvio. Boa noite. Boa noite, até semana que vem.